Olá! Você sabia que quase 10 milhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência auditiva no Brasil? Porém, mesmo com os avanços de acessibilidade e criação de leis, a comunidade surda ainda não é contemplada na programação da maioria das grandes emissoras de TV. Os principais jornais da Globo, SBT, Record e Band, maiores emissoras de TV aberta do país, não são adeptos ao uso da janela de Libras, que tem como função a interpretação simultânea do conteúdo para a língua brasileira de sinais. E se por um lado, a produção de conteúdo para deficientes auditivos é falha e não segue a legislação, por outro, é possível enxergar a comunidade se reinventando, ao produzir próprios conteúdos para que possam obter notícias. Este é o tema retratado no documentário A Voz nas Mãos, a falta de acessibilidade para surdos na televisão, realizado pela nossa convidada de hoje, a jornalista Júlia Ruda, em seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O documentário tem o objetivo de mostrar os desafios que os surdos enfrentam ao buscar informações diárias e como fazem isso. Eu sou Maísa Pastore e o MAC Entrevista está começando. Júlia, bem-vinda ao MAC Entrevista. É um prazer recebê-la aqui hoje. Muito obrigada por ter me chamado. Bom, primeiramente eu queria saber o que é a Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. Na verdade, a Libras é uma língua, ela funciona só aqui no Brasil, então cada país tem uma língua de sinais e é a língua utilizada para se comunicar entre a comunidade surda aqui no Brasil. Ela é a segunda língua oficial do Brasil, apesar da maioria das pessoas não terem conhecimento, mas é uma língua oficial aqui. Qual foi sua motivação e o que te inspirou a fazer esse tema como TCC? A minha mãe, ela dá aula para surdos há muitos anos, já faz quase 30 anos. E desde que eu nasci eu tenho contato com as crianças surdas e quando eu era pequena eu não sabia me comunicar com eles. Eu fui aprendendo com o tempo, por curiosidade mesmo, pedindo para minha mãe me ensinar e tudo mais. E desde sempre eu identificava muitas falhas na acessibilidade e para integrar a comunidade surda na nossa sociedade, né? Acho que existem muitas coisas que não são acessíveis e a TV é uma delas. Então eu consegui, acho que linkar muito a faculdade, a profissão que eu estava fazendo e com essa problematização que eu sempre tive e tentar realmente trazer esse questionamento para as pessoas do porquê não existe. Uma grande parte da população, são 10 milhões de pessoas. E por que não é acessível ainda? E esse tema sempre foi sua primeira escolha ou você já tinha pensado em algum outro? Quando a gente teve aula de projetos de jornalismo, a gente tinha que elencar vários temas. Eu trouxe vários, mas esse era o primeiro. A professora também achou que esse era de cara o primeiro, porque apesar de já terem existido alguns trabalhos relacionados, acho que especificamente sobre isso não tinha nenhum. E ainda como eu tinha um contato mais próximo com o assunto, a gente achou que conseguiria trabalhar bem ele e aí a gente escolheu por ele. Como foi o processo de criação? A gente foi durante a pandemia, né? Então foi um pouco complicado, porque quando eu fiz a aula de projetos, a gente estava numa expectativa de que fosse melhorar a pandemia, eu pudesse fazer algumas coisas presenciais e logo de cara quando eu fiz um cronograma, né, do projeto e quando estava na parte das gravações tudo fechou. Além de ter ficado mais difícil de eu não poder ir nos lugares, muita gente não me respondia, eu não conseguia falar com algumas fontes que eu queria conversar, então acabou se tornando mais difícil. Algumas coisas eu tive que fazer mais em cima, jogar mais pra frente no cronograma, e aí mais pra frente eu consegui fazer coisas presenciais, então eu fui até a TV Cultura, conversei com alguns surdos pessoalmente, mas no começo assim eu tive que gravar online e até no final, algumas entrevistas por conta da pandemia eu não consegui ir até os locais, apesar de já estar mais flexível, não consegui, então eu tive que meio que me adaptar, então foi um pouco mais difícil. E como foi entrevistar a Natália Frazão? Consegui entrar na TV Cultura? Foi muito legal. A Natália, uma curiosidade, a Natália foi aluna da minha mãe quando ela tinha 5 anos. E ela sempre se destacou muito e tudo mais. Ela fez mestrado na USP, minha mãe foi até Ribeirão ver, e eu tenho esse contato com ela. Só que
eu já tinha o plano, assim, de entrevistar ela, mas eu fui na TV Cultura pela Beatriz, que a Bia, que é a intérprete, ela me convidou e tal, pra ir, e eu sabia que a Natália trabalhava lá e tudo mais, mas eu tava pensando em entrevistar ela em outro momento. E aí, chegando lá, ela tinha um tempo, eu falei, pode ser agora? Olá, E aí tudo ela bem? falou, não, Sou pode, profissional da super. comunidade surda. E foi muito Meu nome legal, é porque eu acho que Natália a Natália faz um Frazão. trabalho incrível lá na Cultura. Eu não sabia que, por exemplo, eles tem interpretação do Jornal da Cultura, né? E a Bia, que ela é ouvinte, ela vai interpretando, vai passando no TP o texto, é ao vivo, então ela vai fazendo. E a Natália, ela vai vendo na TV, ela faz leitura labial do que estão falando. E ela vai fazendo alguns sinais corrigindo o que a Bia tá fazendo ao vivo. E ela não ouve o que estão falando. Então ela vai fazendo e ela vai passando assim, olhando pra câmera e fazendo alguns sinais. Então é muito dinâmico, é muito legal e foi muito interessante a Natália contar isso, né? E ter a Bia ali pra interpretar pra gente. Foi muito legal. E você já tinha conhecimento das informações passadas no documentário ou você descobriu muita coisa conforme o processo? Muita coisa eu já sabia, porque eu já tinha o contato, mas teve muita coisa também que eu fui descobrindo conforme eu fui fazendo. Então, eu conversei com a Alexa, que era que ela é de uma produtora que faz tudo mais, ela me contou coisas que eu não sabia. Da própria TV Cultura, eu sabia que é a TV mais acessível, eu tinha esse conhecimento, mas eu não sabia o tanto de coisa que eles faziam lá dentro, que além da cultura, tem a Unifesp TV, tem enfim, a TV da educação, tudo eles fazem lá dentro. Então, foram coisas que a gente eu fui descobrindo, fui conversando com as pessoas, aí fui conversando com o meu orientador também, e muita coisa eu descobri fazendo mesmo. E essa dificuldade que o surdo tem no processo de acessibilidade do conteúdo, você atribui a quê? Eu acho que por mais que seja uma grande parcela da população, ainda não é interessante para as emissoras financeiramente gastar dinheiro com isso, acessibilizando o conteúdo. Como a TV Cultura é uma TV estatal, acaba sendo mais acessível porque, enfim, é do Estado, a verba, por mais que seja menor que a das outras emissoras, ela é melhor destinada para essa questão da acessibilidade, porque vai para toda a população. Para as emissoras que são abertas, mas que né, tem um lucro muito grande em cima de tudo que eles fazem, acaba não sendo rentável. Apesar de eu achar que teria, sim, um grande retorno, para eles eles não veem vantagem em gastar um estúdio com isso, contratar profissionais especializados nisso. Até na programação obrigatória, que é, por exemplo, um debate, alguma coisa assim, eles não cumprem direito. Então, eles colocam a janela menor do que a lei obriga. Então, para eles, acaba, acho que, não sendo rentável. Durante a produção, você conseguiu deixar o documentário com a sua cara do jeito que você queria ou houve algumas mudanças que você não queria? Eu acho que sim. Aconteceram, né, percalços no caminho, mas isso eu ia conversando com o meu orientador, eu ia falando, olha, isso deu errado, o que eu faço? Algumas coisas entrei em pânico, mas acho que no final eu consegui deixar do jeitinho que eu queria, fazer ele bem, acho que explicativo e de uma forma que questione as pessoas mesmo, que nunca pararam para pensar nisso. Acho que depois que muita gente assistiu, quando, enfim, eu apresentei a tese, muita gente veio me falar, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, que pra gente é normal. No começo do meu documentário tem aquela cena que fica em silêncio, né? A TV passando, tá no mudo, e todo mundo virou pra mim e falou, eu achei que tava com algum problema. Eu falei, o que a Julia fez aí? Tá errado. Volta ao trabalho, não postou assim, porque... E é assim que eles veem, eles não estão ouvindo, não estão entendendo o que tá acontecendo, são pouquíssimos surdos que fazem leitura labial. A maioria também não lê o português para ter a legenda. A legenda é uma forma de acessibilidade, mas não é 100%. Então, acho que eu consegui colocar a janela de Libras, que era a minha ideia desde o começo no documentário, para que fosse acessível para o público também. Eu tô falando para essas pessoas por que não vai ser acessível para elas. Então, acho que eu consegui deixar do meu jeitinho. E quais foram as dificuldades que você enfrentou na busca pelas pessoas entrevistadas? Eu acho que uma grande dificuldade que eu tive foram as emissoras, porque elas nem têm um núcleo de acessibilidade para alguém saber me falar por que não existe acessibilidade.
um passava para o outro, que passava para o outro. Consegui até falar com algumas pessoas dentro de algumas emissoras que eu conheço e tudo mais, mas que eu falava assim, tem um contato de alguém, primeiro que não sabia, alguém que poderia falar sobre isso. Segundo que falava, se eu falar vai ser ruim porque vai prejudicar a imagem da minha emissora, porque é uma resposta meio óbvia, não tem e não tem, porque ninguém nunca pensou nisso antes. Ou pensaram e acharam que não era interessante. Então foi bem difícil, tanto que eu consegui conversar só com a cultura mesmo, que logo de cara foi bem receptiva, mas as outras emissoras foi muito difícil. Com surdos, a dificuldade era mais eu conseguir fazer a pergunta, apesar de eu saber falar Libras, é meio básico o meu conhecimento, né? Eu consigo fazer as perguntas, mas se tivesse algum gancho, eu ia ficar olhando pra cara dele na hora, tentando raciocinar o que eu ia fazer, então eu precisei de ajuda. A Beatriz me ajudou, minha mãe também ajudou, interpretando. Então, acho que foi um trabalho meio conjunto, mas o enquadramento foi um pouco difícil de eu entender, porque tinha um intérprete ali, eu enquadrava com o intérprete, sem ele, a pessoa estava falando, o que eu fazia, então na hora, assim, de gravar, eu falei, vou fazer desse jeito, e aí na hora de editar a gente foi pensando, eu e meu orientador, como era melhor, mas acho que falar com a emissora foi a maior dificuldade que a gente teve, e também ter alguém especialista no assunto, que fosse realmente formado e falasse sobre isso, exatamente sobre acessibilidade. Eu encontrei pessoas que falavam sobre acessibilidade em outros âmbitos, mas na televisão, em específico para os surdos, foi mais difícil achar. Então eu fui encontrando, eu falei com a secretária da Educação, a Silvia, da Educação não, da acessibilidade, para pessoa com deficiência, né? A Silvia, eu fui conversando com pessoas que tinham mais relação com o assunto, mas eu não achei nenhuma pessoa em específico que falou sobre esse assunto já. Então foi bem difícil. E você também falou que no começo da pandemia você começou o documentário. E teve alguma mudança no seu documentário por causa disso, as entrevistas? Eu achei que tudo fosse ser presencial, mas acabou que tive que adaptar. A primeira entrevista que eu fiz foi com a Beatriz e foi online. E aí depois eu fui me adaptando. Ela me explicou, né, tudo sobre a cultura, como funciona lá dentro. O presidente já cogitou de fazer TV Cultura, acessibilidade de ponta a ponta da TV, mas aqui a gente não tem tanta estrutura assim, a gente está caminhando. A gente já tem muito mais espaço e oportunidades do que antes. Mas é devagar, né? A gente vai conquistando um pouquinho de cada vez. Tanto a questão das gravações, quanto na programação, ela me deu um norte muito grande. E ela falou, eu te levo lá, mas a gente precisa esperar melhorar a pandemia. E aí eu fui esperando e não melhorava. Aí eu achei que meu projeto era primeiro gravar com ela, depois gravar na cultura e ir para outros lugares. Acabou que eu fui falando com outras pessoas, gravando e tudo mais. E aí, bem no fim, assim, quando eu já estava editando, eu senti que faltava alguma coisa pro documentário ainda falando sobre as redes sociais. Porque eu queria linkar isso como uma saída que eles encontraram. E aí eu entrevistei a Gilmara, que ela foi intérprete nas lives da Marília Mendonça. E aconteceu de ser na mesma semana, enfim, que ela faleceu. Então, foi triste, né? Mas foi muito legal, emocionante. Eu até chorei quando eu estava entrevistando ela, porque ela falou muito sobre essa importância e como foi importante para a comunidade essa acessibilidade, essa porta que a Marília abriu. E aí eu acabei, acho que, mudando um pouco esse caminho mais pro final, assim, e achei que ficou bom no final do documentário falar sobre isso. Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as fontes do seu documentário, mas vamos deixar isso para o próximo bloco. O MAC Entrevista volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. O MAC Entrevista está de volta, hoje com a presença da jornalista Júlia Arruda,
nos contando sobre o seu documentário A Voz nas Mãos, a falta de acessibilidade para surdos na televisão, tema do seu TCC na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por que você acha que algumas emissoras não aceitaram falar sobre o assunto? Eu acho que porque eles não tinham ninguém que soubesse falar sobre. E a resposta é meio óbvia do porquê eles não têm acessibilidade. Então, para eles acaba sendo prejudicial para a imagem. Apesar de eu querer esse recorte no documentário do porquê, né? Eu queria essa resposta falada por alguém. É meio óbvio. Não tenho porque não faz sentido para mim, porque não é rentável, porque... Mas ninguém vai falar isso, né? Então, acho que eles preferem não se manifestar. E também porque... Tem emissoras que acho que nunca nem pensaram em ter um núcleo de acessibilidade ou ter alguém responsável por isso. Não precisa ser uma equipe, mas uma pessoa. Não existe dentro das emissoras alguém que saiba também muito sobre o assunto e saiba me responder. E você citou que muitas pessoas ainda utilizam o termo incorreto. Um exemplo é a linguagem de sinais. Você acredita que isso ocorre por quê? A gente não aprende na escola Libras. É a segunda língua oficial do país, mas a gente não aprende. Existem escolas específicas para isso, o que por um lado é bom, porque os surdos aprendem na primeira língua deles em Libras, e depois o português, são escolas bilíngues para surdos, mas acaba sendo ruim nós, ouvintes, não aprendermos, e a gente acaba não tendo contato com essa cultura. E quando a gente não tem contato, a gente não tem nem conhecimento do que acontece pra gente problematizar, identificar e querer melhorar e falar sobre. Eu vejo que até algumas matérias na televisão falam errado, usam termo errado, usam linguagem. Não é uma linguagem, é uma língua oficial, falada por pessoas, é a primeira língua de muitas pessoas. Então, eu acho que existe muito a falta de interesse pelas pessoas nunca nem terem parado para pensar no assunto. E por parte também acho que uma questão estrutural nossa, por mais que a gente tenha evoluções governamentais que priorizem acessibilidade e tudo mais, não existe muito esse incentivo. E você acredita que as redes sociais podem ser uma solução por esse problema levantado no seu documentário? Eu acho que sim, porém depende. Eu acho que é uma solução que os surdos encontraram para conseguirem informações, conseguirem entretenimento e tudo na primeira língua deles, que é a Libras. Então, eu acho que foi uma solução encontrada, mas eu acho que ela não deve ser a única. A televisão ainda é um conteúdo que muita gente assiste. Milhões de brasileiros param para assistir e é muito ruim. Muita gente está por dentro de um assunto e você não saber o que está acontecendo ali, porque não é falado na sua língua, porque não existe algum conteúdo daquele na sua língua. Então, eu acho que a internet é um meio muito bom, legal, que acessibiliza. É interessante existir isso, é importante. Além de dar voz a essa luta, é super, enfim, importante existir um lugar que tenha isso, mas eu acho que deveria existir na televisão também. Se os ouvintes têm, o que custa, não é caro, adianta vocês que não é caro, ter uma janela do lado com alguém fazendo Libras. É um mínimo, é ter uma tela verde no fundo, um intérprete e você faz. Com o tempo pode ir aprimorando, é óbvio que existem pessoas capacitadas que tem uma mão de obra mais cara que você vai aprimorando conforme o tempo, mas é o mínimo, é o básico. As emissoras têm sim dinheiro para gastar com isso, porque é um dinheiro muito baixo, é um custo muito baixo, mas acaba não investindo porque não tem interesse. E você já conhecia algum dos perfis que você trouxe para o seu documentário? Por exemplo, a Malu Paris? A Malu, no começo na minha primeira orientação, meu orientador trouxe, ele falou assim, eu sigo ela, gosto muito dela. Eu vi, guardei essa informação e depois eu vi vários TikToks dela. E ela sempre começa, oi gente, eu sou surda. Ela é surda, mas ela fala, ela é uma surda oralizada, que chama. Porque ela, se eu não me engano, ela perdeu a audição conforme o tempo. E então ela fala, ela tem aparelho auditivo, não são todos os surdos que usam aparelho. E não são todos também que o aparelho funciona, porque depende da porcentagem da sua perda, né? E aí eu vi no TikTok, eu falei,
conheço. Aí eu voltei nas mensagens que eu tinha trocado com ele, abri e falei, é ela. Eu tentei conversar com ela, acabei não conseguindo, mas os perfis que eu trouxe, acho que a maioria eu já seguia, já... A Rita de Libra também, que ela interpreta músicas em Libras para os surdos, eles adoram. Tem aqueles também 3 sinais que ele faz, 3 sinais por dia, ensina para as pessoas. Então, eu já conhecia eles, mas outros perfis que eu também não trabalhei, eu fui conhecendo ao longo do documentário. E no bloco anterior, eu tinha falado sobre as fontes, que você chama de primária e secundária. Fala um pouco pra gente sobre elas. Tá, eu quis falar, eu dividi em alguns nichos, né, do que eu queria falar. Eu queria ouvir do surdo, primeiro, né, o que ele tinha para falar, problematizar quais eram as dificuldades dele, enfim. Então, conversei com a Natália e com o Lucas. O Lucas, ele é intérprete também, na verdade, ele é instrutor de Libras, ensina para crianças surdas Libras. E a Natália é intérprete, então eu quis conversar com os dois, entender as dificuldades, tanto de uma pessoa surda, quanto de uma pessoa que tenta passar acessibilidade para os outros. Além disso, eu quis conversar com a Bia, que ela é ouvinte, mas ela é intérprete também. Ela tem uma empresa de intérprete, então ela não faz só para TV Cultura, mas principalmente, né, porque tem uma demanda muito grande lá dentro. E aí eu também quis conversar com o governo, que foi com a Silvia Greco, que é mãe do Nicolas, aquele torcedor do Palmeiras que ficou famoso. Ela é secretária municipal de educação, então eu quis falar com ela, porque eu acho que ela tem um olhar de acessibilidade como mãe, apesar dele ser cego, não ser surdo. Eu acho que quando a gente tem alguma coisa, alguém próximo, a gente começa a identificar mais os problemas e querer resolver eles. E também como secretária, então eu conversei com ela, ela falou um pouco como Silvia mãe, como secretária. Aí eu quis conversar também com a Gilmara, como eu falei. Eu achei que ela poderia falar muito sobre essa revolução, né, essa modernização, como foi na internet, como a Marília acabou mudando isso nas lives, de que depois dela todo mundo quis fazer, e não só nas lives, acho que as pessoas começaram a identificar mais. Os intérpretes do Brasil todo agradeceram a representatividade, a visibilidade, porque a gente está aqui, né? Todo mundo tem uma carreira inteira, uma vida toda trabalhando e ninguém nunca valorizou, não era necessário. Sempre falava assim, não, a gente não vai fazer e tudo mais. Surgiram memes e tudo mais sobre isso, a comunidade, acho que todo mundo deu risada, mas além de tudo, trouxe uma visibilidade à causa que muita gente nunca nem tinha visto. Falado, nossa, nunca pensei que um surdo, ele não ouve música, porque ele não ouve. Ele não sabe o que está acontecendo. Isso trouxe até em shows, hoje em dia, alguns shows que voltaram depois da pandemia, tem intérprete lá no show. Tem surdo que adora ir em show. A vibe é diferente e tudo mais, ele vê a Libras, então acho que eu quis trazer isso um pouco com a Gilmara, de como foi essa modernização. E quis falar também com uma empresa que faz isso, né? Faz os 3 tipos de acessibilidade, que faz a janela de Libras, faz o closed caption e também a audiodescrição, que é para cego. Então eu conversei, acho que um pouco de cada setor e nicho de pessoas que poderiam me contar um pouco sobre esse assunto. Por que você escolheu o documentário como produto do seu TCC? Eu queria mostrar de uma forma que as pessoas vissem. Se eu estava falando da televisão, eu acho que nada mais justo ser algo audiovisual, até porque também se eu fizesse algo relacionado a áudio não seria acessível para os surdos, então eu queria que fosse um conteúdo para eles também, já que era por eles, né, enfim, era uma visibilidade para eles, que eles pudessem ver e que eles pudessem entender, então eu já quis fazer alguma coisa relacionada ao audiovisual, e eu achei que fosse interessante um documentário, porque acho que conseguiu me permitir mostrar mais sobre, acho que o tempo, a questão as filmagens, gravações e tudo mais. Eu achei que o documentário ia conseguir retratar melhor o assunto. E, em geral, o que foi mais marcante para você durante a produção? Eu acho que acho que tiveram 2 momentos marcantes. Teve quando eu fui na cultura, conhecer todo o setor. Tem uns
não é só um estúdio, são acho que 4 estúdios de acessibilidade lá dentro. Mas é um setor, assim, é tipo uma casinha que fica lá, que é só para isso. Então, acho que isso foi muito marcante para mim, porque trabalha muita gente lá dentro dedicada para isso. Muita gente destinada a fazer isso lá dentro. Então, eu achei que me marcou muito. Ver que, por mais que as outras emissoras não façam, existe muita gente que trabalha em prol disso e que acaba sendo... Toda vez que você fala com um surdo, você fala em acessibilidade da televisão, ele fala TV Cultura. É a TV que eles assistem. Eles falam sobre, antigamente, porque o Jornal Nacional, muita gente fala sobre o Jornal Nacional porque é o jornal que todo mundo assiste, mas fala, eu não consigo entender o que se fala no Jornal Nacional. Ou então, eu tive que aprender a ler para ler a legenda do Jornal Nacional. E hoje em dia, a referência de acessibilidade é a TV Cultura, então isso me marcou muito. E também me marcou a entrevista com a Gilmara, dela falando do quão importante foi para ela ter vivido essa revolução na internet, digamos assim, de começar a acessibilizar o conteúdo para os surdos. Então, me emociona bastante o jeito que ela lidou com o assunto, a forma que ela luta por isso também. Acho que todos os convidados ali lutam por essa causa, mas eu fiquei bem emocionada na entrevista com ela. O que esse trabalho significou para a sua formação como jornalista? Eu acho que muito, assim, durante toda a graduação aqui na faculdade eu tentei pegar pautas, eu estava pensando nisso outro dia, das matérias que eu fiz, pautas e tudo mais, eu tentei sempre mostrar coisas que as pessoas não têm o costume de ver, ou então falar sobre assuntos que, enfim, dá voz a algumas causas que não existem, e eu acho que no TCC não poderia ser diferente. As causas, elas são invisibilizadas, elas não são retratadas, e essa era uma delas, e acho que por eu ter proximidade com o assunto, por causa da minha mãe, eu falei, é isso, acho que é isso que eu quero trabalhar, e vendo o resultado final, acho que foi muito importante, porque me agregou muito, acho que aprendendo enquanto eu estava fazendo, mas tanto, acho que como jornalista, na parte técnica, fazendo, editando, buscando entrevista e tudo mais, tanto como ser humano mesmo, aprendendo com as minhas fontes. Acho que aprendi muita coisa, apesar de eu já saber um pouco do assunto, eu aprendi muita coisa com eles. E depois que o documentário ficou pronto, você acredita que conseguiu atingir os seus objetivos? Nossa, eu consegui, acho que sim. Todo mundo que assistiu me falava, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ou então, caramba, eu fiquei muito impactada com aquele começo, como eu falei. Ou acho que muita gente parou para pesquisar mais sobre, nem que seja 5 minutos, parou, foi lá atrás. Eu acho que eu consegui também, com os quadros que eu trouxe bem explicativos, trazer mais informações sobre o assunto, do número de pessoas que são surdas, que é uma língua oficial. Falei sobre os tipos de acessibilidade, acho que é enfim, algo que as pessoas não têm nenhum conhecimento de como acontece. Então, eu acho que foi algo informativo, mas que deixou uma pulguinha atrás na orelha de todo mundo. E acho que foi super legal. Júlia, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais a sua presença por trazer um tema tão importante para o jornalismo e também para a sociedade em geral. Eu que agradeço muito vocês terem me chamado. Muita saudade do Mackenzie. Fiz meus 2 últimos anos em pandemia, então não visitei mais aqui, então é muito legal voltar a conversar com você. Agradeço você, o professor Vanderlei, amor da minha vida, ele é tudo pra mim. Tô com muita saudade de todo mundo. E é isso, muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Para rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.